Olá, meus queridos! Boa noite a todos! Como vão vocês? Passaram bem de semana? Gente, essa coisa de pandemia tá quase acabando. Aí vocês notaram, né, que hoje eu estou com um look novo, cabelinho diferente, né? Então é o seguinte, eu quero que todo mundo esteja se cuidando. Vocês sabem muito bem que esta aula aqui é transmitida ao mesmo tempo pelo YouTube e pelo Instagram. Então, eu já recomendo a vocês que desliguem o celular ou pelo menos põe só no VibraCal, porque hoje tem assunto dos bons. Boa noite! Hoje tem assunto muito bom, gente. Hoje é o Doutora Cátia Responde tudo sobre ejaculação precoce e sexualidade. Olha só, para quem ainda é novo aqui na live, para quem ainda não me conhece, será que você ainda não me conhece? Então, eu sou Cátia Aragão. Sou a fundadora do projeto Cátia Toca Você e do tratamento CDE de controle definitivo da ejaculação. Sou psicóloga e psicanalista especializada em sexologia, com mais de 37 anos de atuação profissional. E nesse tempo, claro, já atendi mais de 100 mil horas. E é claro, já tratei e curei algumas centenas de homens com ejaculação precoce. O meu próximo caso de sucesso pode ser exatamente o seu. Eu sou Cátia Aragão e vou tocar você. Escuta, antes que a nossa aula comece, aproveita para dar um joinha aí para mim, você sabe que isso é muito importante para que o meu trabalho chegue a muito mais pessoas, que muito mais homens se beneficiem disso. Também se inscreve no meu canal do YouTube Cátia Toca Você e não esquece de acionar o sininho aqui em cima, porque aí você vai ser avisado, cara, sempre que tiver assunto novo. E eu sempre tenho assunto novo. Aliás, meu canal tá assim de assunto que vocês vão amar. Então, se inscreve no meu canal, dá um like. Se você está aqui no Instagram, não esquece de me seguir aqui no Instagram. E se tiverem perguntas, já vão guardando suas perguntas, porque no final eu vou responder todas elas. Tem uma coisa muito importante. Se você está vendo essa aula gravada, pode dar o seu like aí para mim também. Se inscrever no meu canal do YouTube, tá? E me seguir no Instagram depois. Se tiver pergunta, faz pergunta, porque eu respondo a todas. Vocês sabem bem disso, né, gente? Olha só, é o seguinte, se você ainda não baixou o meu livro digital, aproveita agora para baixar o meu livro digital maravilhoso com 5 dicas para o controle definitivo da ejaculação, que antes era vendido a R$ 39,90, mas eu estou presenteando a todos vocês. O que é que vocês precisam fazer para receber o meu livro digital com 5 dicas para o controle definitivo da ejaculação? Vocês precisam, se você está no YouTube, você precisa simplesmente deixar o seu melhor e-mail aqui nos comentários. E se você está aqui no Insta, simples. Deixe seu melhor e-mail aqui no direct, que aí a minha equipe super dedicada vai mandar direto no seu e-mail o meu livro digital com 5 dicas para o controle definitivo da ejaculação. Tá certo, gente? Olha só, eu sempre digo para vocês que se você quiser uma resposta em vídeo, fechou, cara. Basta que você me mande a sua pergunta em vídeo, aqui mesmo pelo direct. Eu também vou responder em vídeo e você vai ficar com esse conteúdo todinho para você. Bom, hein? Então, eu sempre digo, todas as semanas, que eu fico pensando em alguma coisa, num tema que de fato interesse a você, homem. E hoje eu estou fazendo o Doutora Cátia Responde, reunindo uma série de perguntas que me são feitas durante todos esses anos no consultório, que me são feitas aqui nas aulas, depois das aulas de terça-feira, às 20h30, que a gente já está hoje na 52ª, 52 semanas juntinhos. Então, eu reuni as melhores perguntas e vou respondê-las todas hoje. Mas se você, cara, tem uma pergunta nova, não tem problema. Guarda
Me faz a pergunta que no final eu vou responder a sua pergunta também. Boa tarde, queridos! Que bom tê-los aqui comigo. Então é o seguinte, eu tenho certeza, eu tenho absoluta certeza que com todas as informações que você vai ter hoje, cara, você vai ter uma vida sexual muito melhor, você vai ter muito mais conhecimento, você vai atender muito mais a fundo, inclusive identificar se você tem ou não algum caso de ejaculação rápida, você vai saber como trabalhar com isso e etc. Portanto, a nossa aula de hoje é tudo sobre ejaculação precoce e sexualidade. Então, eu vou começar com as melhores perguntas. Pergunta número 1. Afinal, o que é ejaculação precoce? E eu respondo, olha só, ejaculação precoce é a falta de controle voluntário sobre a ejaculação. O que é controle voluntário, gente? Como diz o próprio nome, olha só, é o controle que depende da sua vontade, né? Assim como, olha, não depende da minha vontade de abrir a mão ou fechar a mão, abrir ou fechar os olhos, isso depende da minha vontade. Eu posso abrir, posso fechar, posso piscar e eu posso simplesmente não fazer, porque esse é um controle voluntário, depende da minha vontade, tá? Então, o que acontece com o ejaculador precoce? É aquele indivíduo que perdeu o controle voluntário sobre a sua ejaculação. Então, ela passou por um outro tipo de controle. Que controle foi esse? O controle involuntário, ou seja, aquele que não depende da sua vontade, que acontece sem que você programe. Por exemplo, o seu pulmão, ele continua filtrando o ar, mesmo que você esqueça dele, assim como o seu coração continua batendo ainda que você durma. Por quê? Porque esses órgãos estão sob controle do seu sistema nervoso involuntário, não depende da sua vontade de eles fazerem a função dele, né? Deles. Então, ejaculação precoce é a falta de controle voluntário sobre a ejaculação. Então, o indivíduo ejacula rápido e ele não tem nenhum controle. Para que isso seja considerado um distúrbio, a ejaculação precoce, ela é uma disfunção, um distúrbio sexual, tá? Mas para que isso seja diagnosticado, é preciso que você passe com um sexólogo, né? Que eu disse semana passada para vocês, na minha aula, quem era o sexólogo, né? Pode ser uma psicóloga e psicanalista como eu, com especialização em sexologia. Pode ser um médico urologista ou ginecologista com especialização em sexologia. Só que cada um vai fazer trabalhos diferentes. Enquanto o médico vai cuidar da parte hormonal, né? O sexólogo vai cuidar das técnicas, do tratamento em si mesmo, de resolver a sua ejaculação precoce, tá? Então, e para que a gente considere a ejaculação precoce, você precisa ter pelo menos 6 meses e fazer um gozo rápido pelo menos em 50% das vezes que você fizer sexo com alguém, tá? Segunda pergunta. É normal ejacular mais rápido depois de muitos dias sem transar? Minha resposta, sim, claro. Olha só, tudo que você demora muito a fazer, é natural, a ejaculação, o sexo é alguma coisa necessária, né, gente? Sexo é saúde. Assim como se você come, você evacua, você faz o número 2. Se você bebe, você faz xixi, é natural, porque é aquilo que entra, sai, como diz o bom ditado. Você produz hormônios sexuais, os homens produzem mais testosterona e as mulheres produzem mais progesterona, que é o hormônio sexual feminino. Se você produz hormônios, eles precisam sair. E só existem 2 formas de você expelir esses hormônios. A primeira delas é através do ato masturbatório, tá? E a segunda é através da relação sexual. Então, se de repente você passou, e assim como você todos os dias faz xixi, todos os dias você faz número 2, você também todos os dias precisa expelir os hormônios sexuais que você produz,
tá? Então, se você passa muitos dias sem ter sexo, sem expelir esses hormônios, é natural que numa masturbação ou mesmo numa relação com uma outra pessoa, com seu par, com seu gato, com a sua gata, você possa ejacular mais rápido. Mas veja, isso é ocasional, aconteceu uma vez, só naquela ocasião de você passar muito tempo sem ter sexo, é possível que você acabe ejaculando mais rápido. Mas isso não quer dizer que você tenha perdido o controle sobre a sua ejaculação. Quer dizer apenas que você se excitou mais rápido porque passou muitos dias sem se excitar e sem ter sexo. Às vezes, quando a gente gasta muito tempo com o intelecto, por exemplo, você trabalhou demais, você foi para o seu trabalho e trabalhou muito, quer dizer, você cansou, etc. Então você fica desenergizado sexualmente. Aí às vezes as pessoas passam mais tempo sem ter sexo e na primeira vez que vão ter, aí é claro que é possível que você possa ejacular mais rápido. Isso não quer dizer que você tem ejaculação precoce. Vamos para a próxima pergunta. É assim, olha, se o tempo de penetração só é curto, às vezes, há indício de problema? Olha, é claro que não. Eu vou até ler uma coisa aqui para vocês, olha. A última edição do Manual de Estatística de Doenças Mentais, o DSM-5, da Associação Americana de Psiquiatria, informa que para ser diagnosticado o distúrbio de ejaculação precoce, ele tem de se repetir em 75% das relações sexuais. Eles dizem que é necessário que ela persista por mais de 6 meses. Isso dizem os coordenadores do Programa de Estudos em Sexualidade Humana da Universidade de São Paulo, tá? É preciso que ela persista. Se as falhas são esporádicas, estão relacionadas a estresse ou outras questões momentâneas e não merecem um tratamento específico. Tá? Também não há nenhum drama se o rapaz estiver em suas primeiras experiências sexuais. Quer dizer o seguinte, gente, se você só tem a ejaculação rápida, às vezes, poucas vezes na sua vida, é comum que num dia você esteja mais estressado, é comum que num dia você esteja mais tenso, ou que você, como nessa época de pandemia, muita gente perdeu o emprego, sabe? Você teve uma discussão no seu trabalho, você teve um problema sério, você está endividado e isso lhe causa angústia, ansiedade. Então, é possível que em algumas ocasiões você possa ejacular mais rápido do que o normal. E isso não quer necessariamente dizer que você tenha um quadro de ejaculação precoce, né? Mas é preciso que você esteja atento, certo? Ao seu grau de ansiedade, porque uma das coisas que causam ejaculação precoce, quer dizer, que fazem parte do caso, né, do quadro de ejaculação precoce é a ansiedade. Gente, é super importante saber, você, homem, saber o seguinte, olha só, as pessoas vivem falando que todo ejaculador precoce é ansioso, e isso é a mais pura verdade. Todo ejaculador precoce é ansioso, mas todo indivíduo com ansiedade é ejaculador precoce? Resposta, não. Isso quer dizer, portanto, que a ejaculação precoce faz parte do quadro de disfunção sexual, tá? A ansiedade faz parte do quadro da ejaculação precoce. Mas o que causa a ejaculação precoce não é a ansiedade, embora ela faça parte do quadro, quase sempre ela faz parte do quadro de ejaculação precoce. Mas o que causa a ejaculação precoce, na verdade, é a perda do controle voluntário, ponto e acabou. Né? E nós vamos ver o que precisa ser feito mais para frente nas próximas perguntas. Não sai daí, vamos ver lá. Vocês entenderam bem, gente? Então,
os estudos em sexualidade humana da Universidade de São Paulo, né, os coordenadores desse estudo muito sério, dizem que para que você seja diagnosticado com ejaculação precoce, e eu que sou sexóloga digo a mesma coisa, é preciso que você faça esse quadro rápido em pelo menos 50% das vezes que você fizer sexo. Só que é preciso que você também saiba, que tenha consciência, que não é só você que tem ejaculação precoce. Na verdade, 52% dos homens no mundo e no Brasil têm algum grau de descontrole ejaculatório. É muita gente. É muita gente que tem quadro. Tanto que essa disfunção sexual, a ejaculação prematura ou precoce, é a disfunção sexual masculina que mais acontece entre os homens, de maior ocorrência, de maior incidência entre os homens, tá? Ela é maior, por exemplo, do que a impotência, né, que todo mundo conhece, e ela é bem maior do que a ejaculação retardada, que é o oposto da precoce. Aí aqui tem mais uma pergunta. A quarta pergunta é o seguinte: homens circuncisados têm menos ejaculação precoce? Gente, retirar o prepúcio, vocês sabem o que é circuncisar, né? Em algumas religiões, como as religiões ou filosofias, né? As crianças, os meninos, eles são circuncisados desde cedo, quer dizer, aquela pele do prepúcio que pode crescer, ela é tirada desde cedo. Os judeus têm por hábito circuncisar os meninos logo que nascem. Tá? Mas o fato do indivíduo ter tirado aquela pele não tem nada a ver com ejaculação precoce. Veja só, se a ejaculação precoce é a falta de controle voluntário, o que é que isso tem a ver com o fato do indivíduo ser circuncisado, ter tirado o prepúcio quando era criança? E muitas vezes até homens adultos fazem a circuncisão, tiram o prepúcio depois de adultos, porque às vezes aquela pele fica muito grande, ela encobre o pênis e pode dar muita inflamação, muita infecção no canal urinário. Então muitas vezes o homem adulto precisa tirar aquele excesso de pele, tá? Isso não tem nada a ver com ejaculação precoce, não melhora, não piora, não faz coisa nenhuma. Vamos para a quinta pergunta. Olha só. Olha que a pessoa me pergunta aqui, um dos homens. Tomar álcool atrasa a ejaculação? Sim e não. Olha, o álcool, ele tem que função? Ele tem a função de relaxar, né? O álcool, como outras drogas, tem a função de deixar a pessoa mais relaxada. E é claro que se você, o homem, está mais relaxado, certamente você está menos ansioso. E pode ser que em algumas situações você consiga prestar mais atenção à sua ejaculação, mas certamente ela não vai, a bebida não cura a ejaculação precoce. A bebida não vai diminuir sua ejaculação precoce. Pode ser que numa situação que você beba um pouquinho, você possa até segurar um pouquinho mais, mas não vai resolver o seu problema de ejaculação precoce. Além do que, se você todas as vezes for ter sexo e beber, você corre um sério risco de se viciar em álcool, né? O que não seria nada bom, seria pior ainda. Você não teria um e sim dois problemas. Portanto, o álcool ajuda a relaxar, ele pode diminuir em poucas quantidades, porque em muita faz você dormir, né? Mas em pouca quantidade ele relaxa, ele diminui um pouco a ansiedade, mas não resolve o seu quadro de ejaculação precoce. Sexta pergunta. A posição influencia o tempo de transa? Olha, cara, depende muito do casal, né? Por exemplo, de um modo geral, as posições como papai e mamãe e a posição de 4 dizem que elas excitam demais o homem, mas eu particularmente acho que essas duas posições, papai e mamãe ou de 4, são posições, apesar de serem muito boas para uma penetração profunda,
Elas são posições em que o homem tem o domínio das arremetidas. O que são as arremetidas? As entradas na vagina. Então, como na posição tanto papai e mamãe, que o homem está por cima, ou na posição de 4, em que o homem está atrás, ele é quem domina, ele é quem controla a velocidade e a quantidade de vezes que ele frequenta, a rapidez, a velocidade, o mais fundo, o mais ágil. Eu até dei uma técnica numa sexta-feira para vocês sobre a técnica 4-4-4. Mas assim, essas posições eu acho que elas ajudam o homem, né, a conseguir se controlar um pouquinho mais, porque como é ele quem controla a penetração, é também ele que ele também pode interromper, dar uma paradinha. Se ele sentir que está indo, tá se excitando demais, ele pode dar uma paradinha, tá? Agora, tem posições que favorecem, por exemplo, a mulher por cima, ou a mulher por cima na posição invertida. Essas são posições que o homem, como ele não tem controle sobre as penetrações, quem tem controle é a mulher, tá? Então, ela pode não parar, ela pode não dar intervalos, ela pode mais atender a necessidade dela do que a dele de parar. Fica mais difícil. Então, assim, depende muito do casal, mas depende muito dessas posições. As posições, elas não causam a ejaculação precoce e nem curam, nem diminuem, mas elas podem ser mais ou menos favoráveis ao indivíduo ejacular mais rapidamente, ok? Vamos para a próxima pergunta. Olha só que pergunta interessante. Quem demora para ter orgasmo precisa se preocupar? A minha resposta é: oi, pessoal, boa noite, meus queridos, que bom tê-los por aqui. Adoro ver vocês aqui todas as semanas. Bom, gente, a pergunta é: quem demora para ter orgasmo precisa se preocupar? Cara, sim e não. Veja, não se a sua demora for uma demora natural, que faça parte de um tempo natural. Por exemplo, os homens que eu sempre tratei com ejaculação precoce, eles ficam muito melhores do que os homens que nunca tiveram. Então, são homens que vão ter um tempo entre 20 e 40 minutos até ele ejacular. Então, ok. Agora, se você todas as vezes faz ereções muito demoradas, mas muito demoradas, você precisa tomar cuidado, porque veja, o pênis, para ficar em pé, para se erguer, ele precisa de muito sangue e muito oxigênio, que são mandados para os corpos cavernosos. O que são os corpos cavernosos? É aquela parte entre a cabeça do pênis e a bolsa escrotal. Então, isso aqui é o corpo cavernoso, né? Esse corpo é como uma esponja mesmo de lavar louça, que ela vai se enchendo, né? Ela vai se enchendo e vai endurecendo o pênis, se enchendo de sangue e de oxigênio e vai enchendo o pênis. Só que se esse pênis fica ereto por muito tempo, é muito possível que essas veias e vasos que estão aqui na base do pênis, aqui embaixo, perto da bolsa escrotal, e são elas que mandam sangue e oxigênio para o pênis, e também a artéria pudenda, que é aquela veia grossa que parece um minhocão, que acompanha todo o pênis, é quem mais manda sangue e oxigênio, é possível que esses vasos vão se rompendo, vão se quebrando, e aí haja uma fuga sanguínea, e mais tarde você possa ter um quadro de impotência precoce mais cedo do que o normal, porque houve o quê? Quebra dos vasos e há uma fuga sanguínea. Eu já aqui falei para vocês que existe até uma cirurgia chamada de fuga ou escape sanguíneo, onde esses vasos da base do pênis são reconstruídos, são costurados para que eles voltem a mandar sangue e oxigênio para que o pênis novamente volte a subir. E tem um quadro muito sério, é um quadro médico, é um quadro grave, chamado de priapismo. E o que é o priapismo, gente? É uma ereção muito demorada, que pode chegar até
24 horas. E é uma urgência médica, por quê? Porque nesse caso os vasos vão rompendo e o pênis vai ficando da cor de berinjela e é muito dolorido. Nesse caso, o homem tem que ir para o hospital. Lá o médico vai aplicar uma injeção no pênis para que o pênis, os vasos voltem a ficar flexíveis, relaxem, enlargueçam e o pênis volte a ficar flácido. E tem mais uma questão que é um outro tipo de disfunção sexual chamada de ejaculação retardada. Essa ejaculação, ela é o oposto da precoce. A ejaculação retardada é o seguinte: o indivíduo não consegue relaxar para ejacular. Então ele sente a excitação, o tesão, ele sente todas as sensações, mas ele não consegue ejacular. Ele só consegue ejacular quando está sozinho. E é claro que muitas vezes a mulher fica muito incomodada, o homem fica muito angustiado porque ele não consegue ejacular, embora tenha tudo para ejacular, ele não consegue. Muitas vezes a mulher questiona, a mulher fica achando que ele deve ter outra pessoa, que ela não está satisfazendo a esse homem porque ele não goza, simplesmente. E o homem também fica angustiado porque o homem está acostumado a quê? A manter uma relação sexual e ejacular, até ejacular rápido. Nesse caso ele não ejacula. Cara, o problema do ejaculador retardado é o seguinte: no início eles são considerados homens bons de cama, porque eles demoram a gozar, e como a mulher naturalmente leva mais tempo que o homem para atingir o orgasmo, a mulher tem tempo para chegar lá. Então eles são considerados bons de cama. Só que esses homens, conforme o que eu expliquei antes, de tanto ter ereções demoradas sem gozar, eles podem ter fuga sanguínea e ficarem impotentes mais cedo. Então, em princípio, se você teve isso uma vez ou poucas vezes, ok, sem problemas. Mas se você tem isso sempre, você tem duas saídas. Uma é você, em primeiro lugar, ir a um urologista para saber se, por acaso, o fato de você não estar ejaculando é porque está lhe faltando hormônio, você não tem hormônio suficiente para produzir o ejaculado, tá? A testosterona está de algum modo baixa, mas também você teria outros efeitos colaterais. E a segunda e mais indicada coisa é procurar um sexólogo para você tratar com técnicas, tá? E exercícios da sexologia para que você, e além disso, tratar o seu emocional para que você volte a relaxar e a ejacular normalmente. Porque o ejaculador retardado, normalmente, geralmente, na maioria das vezes, ele não tem nenhum problema de hormônio. Os hormônios dele estão em ordem, tanto que sozinhos eles ejaculam. Eles não conseguem ejacular diante da sua parceira ou do seu parceiro, tá? Então, não é para se preocupar, mas é para prestar atenção. Vamos para outra pergunta. Olha, me perguntaram aqui o seguinte: como descobrir se tenho ejaculação precoce? Cara, como eu dizia antes, segundo a Organização Mundial de Saúde, e segundo os estudos em sexualidade humana da Universidade de São Paulo, e segundo a sexologia, da qual eu sou uma representante, para que você saiba que você tem ejaculação precoce, em primeiro lugar, você precisa gozar rápido em pelo menos 50% das vezes que você faz sexo. Tem outras coisas que também são características do homem com ejaculação precoce. Os homens muito ansiosos. Tem homens que ficam tão ansiosos que eles sentem até, eles me dizem, o estômago tremer, a barriga tremer. Outras características do ejaculador precoce, outra característica é que eles comem muito rápido. Sabe, eles são aquelas pessoas, que é aquele cara que é o último a chegar na mesa e o primeiro a sair. Ele não come, ele não mastiga, ele engole a comida. Ele é o primeiro que sai. O último que chega e o primeiro que sai. Então, essas pessoas são pessoas que têm uma dificuldade de concentração. Eles começam a ler um livro
Eles leem a primeira página e já vão para a última porque eles não aguentam esperar. São pessoas com muita dificuldade de experimentar qualquer coisa. São pessoas que encontram dificuldade em experimentar qualquer coisa nova, uma comida nova, um lugar novo, porque eles são tão ansiosos, né, que eles não conseguem experimentar a vida, né? Eles vivem para fazer as coisas, eles vivem e estão sempre pensando lá na frente e nunca no aqui, no agora, não estão prestando atenção, têm dificuldade em ler, em qualquer coisa que exija da concentração. Então, em primeiro lugar, como descobrir se você tem? Veja se você tem essas características. É ansioso? Come rápido, tem dificuldade de esperar por qualquer coisa. Se fosse da sua vontade, o próximo século seria no máximo daqui 15 minutos. E além disso, goza rápido, pelo menos 50% das vezes tem sexo, então é possível que você seja um ejaculador precoce. Tem mais uma coisa, as parceiras reclamam pra caramba, hein? Elas me dizem, cara, que são vítimas do homem com ejaculação precoce. E creia, essa é uma das disfunções masculinas mais fáceis, eu diria, ou mais rápidas de serem tratadas. Mas, muitas vezes, ela não é tratada porque o paciente é tão ansioso que ele não para no consultório. Vamos para a próxima pergunta. Olha só, apenas adolescentes têm ejaculação precoce? Não é verdade não. Se vocês olharem lá no meu canal tem assunto assim para você, homem, tem 1000 coisas. Eu ensino várias técnicas para impotência, eu ensino várias técnicas de respiração para melhorar a sua ejaculação precoce, eu ensino um monte de coisa, tudo de graça. Está lá no meu canal. Mas uma das coisas que vocês vão achar lá no meu canal, que é muito importante, são depoimentos. E os depoimentos que estão no meu canal são de pessoas reais, verdadeiras. São homens com nome, sobrenome, profissão, estão lá. São homens de 50, de 60 anos, então ejaculação precoce não é uma coisa de idade, é uma coisa de pessoas, de homens, tá? Que tem algumas características como essas que eu acabei de falar. Então, eu tanto tenho pacientes com 18 anos que têm ejaculação precoce, como tenho pacientes com 60 anos que têm ejaculação precoce. Então, é muito grande. Quer dizer que não é só jovem porque está no começo, porque está apressado, não. Os adultos jovens e, inclusive, as pessoas mais idosas, com mais idade, também fazem quadros de ejaculação precoce. Tá bom? Respondido. Gente, vão reservando aí suas perguntas, porque eu vou responder também. Já vou formulando, tá? Mais uma pergunta, olha só. Existe diferença entre ejaculação precoce e disfunção erétil? Claro, né, meu querido? É claro que existe total diferença. Por quê? Veja, entre os homens existem 3 disfunções sexuais, 3 masculinas e 3 femininas. Então eu digo que Deus foi justo, porque ele criou 6 disfunções sexuais, sendo que a metade, 3, são masculinas e 3 são femininas. Entre as disfunções sexuais masculinas, que são aquelas que nos interessam aqui, porque nosso canal é masculino, embora tenha muita mulher, existe a impotência ou disfunção erétil, existe a ejaculação retardada e existe a ejaculação precoce. Então, qual é a diferença entre a disfunção erétil e a ejaculação precoce? É que a ejaculação precoce quer dizer o gozo rápido pela perda do controle voluntário sobre a ejaculação. É só ejacular, o homem levanta o pênis, não tem nenhum problema para levantar, tá? Ele apenas goza rápido. E a disfunção erétil quer dizer o distúrbio, a dificuldade do homem em levantar o pênis, em erguer o pênis. Portanto, essa, como o próprio nome diz, é disfunção erétil, porque a ereção não funciona normalmente. Esse homem encontra dificuldade em levantar o pênis e em mantê-lo rígido. Enquanto que na ejaculação precoce, o homem tem dificuldade em controlar a ejaculação. Ele levanta o pênis fica rígido, mas ele goza muito rápido,
tá? Então é totalmente diferente, são duas coisas muito diferentes. Se vocês não entenderem também, pergunta aqui, fala aí nos comentários, cara, que aí eu reexplico. Se vocês estiverem entendendo tudo legal, fechou, mas se tiverem alguma dúvida, pergunta que eu respondo. Aqui tá dizendo o seguinte, olha, como se diagnostica a ejaculação precoce. Eu vou ler novamente uma coisa para vocês, que é o seguinte, olha, o diagnóstico manual da American Psychiatric Association refere-se à ejaculação precoce como a situação em que não há controle sobre a ejaculação persistente ou recorrente com estimulação mínima antes, durante e imediatamente após a penetração, antes que o sujeito queira. Já a sexologia descreve a ejaculação precoce como a incapacidade do homem de exercer o controle voluntário, aquele que depende da vontade, sobre a sua ejaculação. O homem não percebe as sensações que antecedem a ejaculação e ela acontece independente da sua vontade. Existiam estudiosos, né, muito famosos do mundo, chamados Marcel e Johnson, que são terapeutas sexuais, nos anos 70 ainda, gente, olha só, mais de há 70 anos, né? Há 70 anos, eles definiram a ejaculação precoce como a incapacidade de controle voluntário sobre a ejaculação. A ejaculação rápida ocorre pelo menos em 50% das vezes, como eu falei para vocês. Que bonitinhas! Eu adoro as mulheres que vêm nesse canal, porque elas têm maridos, namorados, crush, ficantes, enfim. E elas sabem que aqui elas vão aprender, que vão convidar seus parceiros, que vão dizer o que precisa ser feito, vão conhecer, né? Não vão deixar de ser vítimas desses homens, como elas dizem, viu, homens? Nada contra vocês. Ao contrário, eu ajudo esses homens a curarem definitivamente sua ejaculação precoce com um método muito natural, tá? Que eu vou falar depois para vocês também. Olha só. Então, é isso aí. Mais uma pergunta. Como é tratada a ejaculação precoce? Essa é uma grande pergunta, né? Então, assim, a ejaculação precoce é tratada como eu mesma, nesses mais de 30 anos de profissão, 37 anos de profissão, eu criei, desenvolvi e aperfeiçoei um método de tratamento 100% natural, totalmente online, que você pode fazer de onde você estiver, da sua casa, do seu carro, do seu escritório. E para isso basta você ter um celular com acesso à internet. Esse tratamento chama-se tratamento CDE, de controle definitivo da ejaculação. Então a pergunta aqui é, como é tratada a ejaculação precoce? Olha, gente, a gente ouve todos os dias na internet uma série de propostas de pessoas que dizem que tratam a ejaculação precoce. E eu já ouvi os maiores absurdos. Pessoas dizendo que tratam a ejaculação precoce com chás, com comprimidos, com pílulas mágicas, com camisinha retardante, né? Com pomada anestésica. Quer dizer, nada disso resolve, cara, nada disso. E até porque a ejaculação precoce, ela é um distúrbio, né? Ela é uma disfunção. Para que você entenda a profundidade disso, é o seguinte: o que é uma função? Né? Uma função é aquilo que um órgão é capaz de fazer sozinho. E o que é uma disfunção? É aquilo que um órgão precisa de um auxílio para fazer a função. Por exemplo, se eu usasse óculos, a função do meu olho é enxergar sozinho. Mas se eu preciso de um óculos para enxergar, quer dizer que meu olho tem uma disfunção. E eu tenho, portanto, uma disfunção visual, já que meu olho, para fazer a função de enxergar, ele precisa de um óculos para ajudar. Portanto, a disfunção sexual é a dificuldade, né,
o não funcionamento ou o mau funcionamento dos órgãos sexuais. Então, como a gente trata a ejaculação precoce? Ela não é uma doença, ela é uma disfunção, veja só. E não existe nenhuma doença no nosso organismo que cause a ejaculação precoce. Mesmo quando a gente fala, nós sexólogos, olha, às vezes você precisa ir no urologista. Mas o que você vai fazer no urologista? Nós queremos garantir que você não tenha nenhum problema físico. Por exemplo, que falte hormônio no seu corpo. Ou que você tenha um problema de doença constante, como um diabetes, como idade, quer dizer, nós pedimos que você passe num urologista para que seus hormônios, para que a gente descarte a possibilidade hormonal. Mas, na verdade, quem trata e cura a sua disfunção sexual, a sua ejaculação precoce, é o sexólogo. E ele vai tratar, porque quem é o sexólogo? O sexólogo é o psicólogo que é especializado em sexologia. Então, além dele cuidar da sua cabecinha, que é o maior órgão sexual do ser humano, é a cabeça. A nossa cabeça é o maior órgão. Tanto, cara, que se eu puser uma venda nos seus olhos e eu colocar uma mão fazendo a massagem no seu corpo, naturalmente, se eu disser que é uma mulher muito linda que está ali, naturalmente você vai responder, o seu corpo vai responder com excitação de você homem e com ereção. Mas se eu tirar a venda dos seus olhos, né, e por acaso você for heterossexual e ali tiver um homem fazendo uma massagem no seu corpo, você vai perder imediatamente a ereção. Logo, a nossa cabeça é o maior órgão sexual. Portanto, o sexólogo, psicólogo, ele é o profissional mais indicado. Por quê? Porque ele vai cuidar dessa parte emocional, ele vai cuidar da sua respiração, ele vai cuidar da sua ansiedade e ele vai usar técnicas específicas e exercícios fundamentados, experimentados, testados pela ciência, aprovados e comprovados por anos, para que você cure sua ejaculação precoce. E como você vai fazer isso? Você vai simplesmente devolver a sua ejaculação ao controle voluntário. Por quê? Porque ela passou para o controle involuntário, ela ficou nem seu coração. Você excitou, já ejacula, excitou, ejacula. Então, o sexólogo vai devolver essa ejaculação para o controle que depende da sua vontade. Aí sim, você vai decidir a hora de você ejacular. Quando você ejacular, você vai segurar isso. Deu para entender? Então, como se trata? Tem muita gente dando remédios antidistônicos, dando antidepressivos. Por exemplo, tem um remédio aí, cara, que está super em moda, chamado dapaxetina. Que o indivíduo vai lá, né, e toma a dapaxetina para ficar menos ansioso, para relaxar. Só que esse remédio traz tantos efeitos colaterais, ele não vai mudar o sistema, entendeu? Ele vai fazer, por exemplo, você ficar menos ansioso. Mas também ele vai te dar batimentos cardíacos acelerados, boca seca, mau hálito, vários problemas gastrointestinais que muitos homens são obrigados a parar de tomar. Tem a tadalafila também, né? Que muitos homens jovens estão usando e ela serve para quê? Para tratar de diabetes e impotência, que é disfunção erétil, não tem nada a ver com ejaculação precoce. E muitos homens jovens que não precisam estar tomando, e é claro que eles vão ter efeitos colaterais
terríveis. Eu fiz uma collab, né? Uma collab é o quê? Uma aula em conjunto, eu recebi toda quinta-feira. Eu faço, o Cátia Aragão recebe, eu recebo outros profissionais, outras pessoas de outras áreas, ou outros sexólogos, pra gente conversar, né? E eu recebi um rapaz jovem que me disse que tomava tadalafila e que ele teve aqueles efeitos de batimento do coração acelerado, ele pensou que fosse ter um infarto, teve outras coisas que fez com que ele não tomasse mais. E ele veio a perceber depois que o que fazia, o que trazia problema para ele era a cabeça. Então, no tratamento CDE, de controle definitivo da ejaculação, é um tratamento natural, 100% online, né? Com técnicas precisas, específicas, que você faz de qualquer lugar. E é assim que se trata e se cura a ejaculação precoce. Tá? Isso é uma coisa, tanto que o homem que fez um tratamento para ejaculação precoce e se curou, ele fica muito melhor do que o homem que nunca teve ejaculação precoce. Por quê? Porque, cara, quem é que vai desenvolver mais músculo? É o cara que nunca fez academia ou é o cara que todo dia está... É o cara que todos os dias está na academia. Então, o homem que trata ejaculação precoce é análogo, é idêntico àquele homem que está todo dia na academia. Ele vai desenvolver muito mais controle sobre a sua ejaculação, vai ser muito melhor de cama do que aquele homem que nunca teve problema de ejaculação precoce. Tá? Meus pacientes sempre me agradecem muito por terem conseguido. Vai lá no meu canal e dá uma olhada nos depoimentos, você vai ver os homens falando como é bom, como é tranquilo fazer esse tratamento, quando ele acontece, né? Outra coisa que estão me perguntando aqui, olha só. Ficar muito tempo sem fazer sexo pode causar ejaculação precoce? A resposta é não, né? Não vai causar ejaculação precoce. Pode fazer você naquele dia, se você ficou muito tempo sem ter sexo, pode ser que na primeira vez que você vai ter, você goze mais rápido. Mas não causa ejaculação precoce. Até porque eu já disse a vocês que o que causa a ejaculação precoce é a perda do controle voluntário sobre a ejaculação. Por fim, posso ter orgasmos mesmo tendo ejaculação precoce? Claro, pode. Mas nem sempre o homem com ejaculação precoce tem orgasmo. Porque como a ejaculação dele apenas sai, ele basta aceitar que a ejaculação sai, ele perde aquele momento, aquela experiência do orgasmo. E muitas vezes eles ficam muito frustrados com essa saída rápida, fora do controle dele. É isso aí, gente. Olha, eu preciso informar que nós estamos para abrir a nossa primeira turma do ano de 2020 do tratamento CDE, de controle definitivo da ejaculação. Neste momento, todas as vagas estão encerradas, mas você pode se inscrever no link, você pode acessar o link que está aqui na bio, no Instagram, na minha bio. Ou você pode, se você estiver no YouTube, acessar o link que eu deixei nos comentários, que é catiatocavocê.com.br/o tratamento. E aí você vai ver como é que é o tratamento. Você pode se inscrever na lista de espera e quando surgirem novas vagas, porque são muito poucas vagas por ano, tá? Eu abro pouquíssimas turmas durante o ano. Você veja, 2020 essa é a primeira turma do tratamento CDE, que ainda vai abrir, nós não temos uma data certa, mas eu vou avisando a vocês aqui nas nossas aulas de terça, eu vou avisando lá pelos stories, e se você quer saber mais, você pode se inscrever na lista de espera, que na hora que as vagas forem abertas, a nova turma for aberta, vocês são avisados com prioridade, tá? E também vocês já dão uma olhada, como é que o tratamento funciona, etc. Lá tem uma série de informações. É isso aí, se você quer saber mais, né, gente? Olha só, na aula de hoje, cara, você aprendeu muito sobre ejaculação precoce, sobre ejaculação retardada, sobre como tratar, sobre de onde vem. Cara, vocês aprenderam um monte de coisas, porque eu sempre procuro trazer aqui conteúdo de qualidade. Eu sempre procuro trazer uma informação que vai servir para a tua vida. É isso aí. Então, olha só, não esquece de dar um like para mim aí no YouTube,
tá? Se inscreve no meu canal e também aciona o sininho ali em cima. Sabe por quê? Porque todas as vezes que eu tiver conteúdo novo, se você acionou o sininho, você vai ser avisado com antecedência, com prioridade. Cara, e quem me conhece, quem conhece Kátia Aragão, sabe que eu sempre tenho assunto novo. É só você dar uma maratonada no meu canal e sempre tem indicação de vídeo. Você assiste um vídeo e você tem indicação de outros vídeos que são bem interessantes e que vocês homens vão ficar muito craques se maratonarem o canal, tá? Não esquece de me seguir aqui no Instagram. Se tiver qualquer pergunta, deixa o meu direct. Aliás, se vocês quiserem fazer pergunta agora, a partir de agora, já podem fazer, porque eu estou disposta e disponível para responder as perguntas de hoje. Outras perguntas além do que eu já falei, tá? E assim que abrir a primeira turma do ano de 2020 do tratamento CDE, de controle definitivo da ejaculação, eu vou avisar para vocês através dos meus stories ou até através das nossas aulas todas as terças-feiras às 20h30. Eu sempre preparo muito conteúdo. Tem pergunta aí, pessoal? E aí? Eu estou muito feliz que vocês estejam aqui hoje. Quem tiver pergunta, faça. Se vocês não têm, o tempo está se passando, o Instagram daqui a pouco nos expulsa. Portanto, meus queridos, o que eu quero te dizer é que eu tenho conteúdo assim, ó, de montão para você. E, aliás, em todos os meus conteúdos, minhas aulas, nos convidados que eu recebo, nas dicas de sexta-feira, nos casos de divã, eu procuro sempre nos meus conteúdos tocar o seu coração e a sua emoção. Eu sou Kátia Aragão e vou tocar você. Boa noite, beijo. Mua.